Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É novamente uma alegria e um prazer estar com vocês para mais um estudo de um capítulo, que é o sétimo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec já nos alerta, a princípio, que devemos fazer uma distinção para compreendermos melhor o que seria, o que será, o que é um pobre de espírito. Porque as pessoas que se consideram ricas de espírito costumam desdenhar dessa frase de que os pobres de espírito seriam os bem-aventurados. Então é preciso que nós façamos uma distinção do que Jesus, na verdade, queria dizer. Por pobre de espírito, ele não estava se referindo às criaturas, digamos assim, ignorantes, simples, mas sim aquelas que têm a simplicidade independente da sua condição, ou que se comportam com simplicidade diante de qualquer situação. Então, este capítulo nos traz várias reflexões a respeito dessa fala de Jesus, de que bem-aventurados seriam e serão os pobres de espírito. Nós temos, por exemplo, aqui, quem quer que se eleve será rebaixado. Então, quando Jesus tomou uma criança como símbolo de simplicidade, e disse que aqueles que delas se assemelhem, que com elas pareçam, seriam considerados os simples, não é? Mas, evidentemente, considerando a criança como um espírito que tenha sua infância espiritual, e não a criança propriamente, que se trata de um espírito já bastante experimentado. Então, nós vamos ter a criança como um símbolo, sem nos apegarmos a essa questão de qual o espírito está ali reencarnado. Precisamos observar a simplicidade da criança nas suas expressões infantis, que, na verdade, são aquilo que poderíamos dizer, a simplicidade, a inocência de uma criança que age dessa forma. Então, nós vamos ter também a questão dos filhos de Zebedeu, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, que se aproximou de Jesus, trazendo os seus dois filhos, e lhe pediu a Jesus que os fizesse sentar, um à esquerda e outro à direita, no seu reino, quando desse reino ele tivesse a posse. E Jesus então lhe disse que isto poderia sim ser possível, mas que era necessário saber se eles estariam dispostos a tomar do cálice que ele ia beber. O que significa que todos nós teremos um dia esse assento junto ao Cristo, que é o nosso condutor, nosso modelo e guia, mas que para isso é preciso nos prepararmos. Não será por um convite dele direto que nós chegaremos lá, e sim através da nossa maturidade espiritual, desenvolvendo o conhecimento, as virtudes, os sentimentos que se identifiquem com o do Cristo. E para isso é necessário, muitas vezes, é necessário sempre, sorver um determinado cálice de trabalho, de dedicação, de renúncia, de amor incondicional, algo que ainda nos falta em quantidade suficiente. Então, estarmos ao lado do Cristo é uma promessa? Não, é uma certeza de que um dia estaremos, mas até lá é necessário prosseguirmos no caminho evolutivo, com todos os percalços, as dificuldades, os desafios que este caminho evolutivo nos proporciona.
Nós vamos encontrar também uma ocasião em que Jesus, tendo sido convidado para estar com algumas outras pessoas em um banquete. Eu tenho uma certa dificuldade de imaginar Jesus acedendo, concordando, aceitando um convite para banquetes. Tudo que Jesus fazia era no sentido de aproveitar a oportunidade para deixar ali o seu ensinamento. Então, tendo ele se sentado à mesa, consta na narrativa evangélica, em que ele via as pessoas afoitas em tomarem os seus lugares mais próximos daquele anfitrião, buscando os primeiros lugares. E observando isso, ele tirou dali uma lição que legou para todos nós. Quando fores convidado para alguma cerimônia, para algum evento, para alguma solenidade, não procuremos os primeiros lugares, ostentando nossa pretensão de sermos especiais. Aguardemos que a ocasião surgida seja oferecido então ali o nosso lugar, o lugar que já fizemos por merecer. Porque se nos anteciparmos, corremos o risco de sermos convidados a ceder o lugar a um outro mais qualificado, mais benquisto, mais bem-vindo do que nós. É uma atitude que nós precisamos corrigir, porque quase sempre nós buscamos os primeiros lugares, mesmo sabendo que não somos os melhores, que poderá haver outros em melhores condições para ali se sentarem. Então, ele nos recomenda que não procuremos, que esperemos que o anfitrião nos franqueie, nos convide ao lugar que nos é reservado. Temos também a questão da humildade, de que Jesus não cansa de se expressar. A humildade na nossa vida é algo de suma importância, porque os valores que possuímos estão no nosso íntimo e não no nosso exterior. Vemos criaturas simples, simplórias, que trazem consigo uma riqueza imensa nas suas palavras, nos seus conceitos, nas suas ações, e outras ostentando aparência exterior mais apurada, que na verdade estão vazias por dentro. Então, a humildade é algo que nós precisamos cuidar, preservar, para que sejamos benquistos, bem-vindos, aceitos e bem-sucedidos naquilo onde estivermos agindo. E eu me recordo, então, daquela cena onde Jesus se propôs a lavar os pés de seus discípulos. Vocês se recordam desta passagem? Jesus estava próximo deles, que discutiam entre si quem era o preferido de Jesus, quem tinha mais lugar ao seu lado, quem era mais convidado, quem era mais influente junto a Jesus. E percebendo essa atitude dos seus seguidores diretos, que eram os apóstolos, ele entrou no ambiente, pediu que lhe trouxessem uma vasilha com água e passou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, mostrando-lhes que a atitude humilde que assumia naquele momento era o que eles deveriam dali para frente obedecer. Quem quiser ser o maior, seja o servidor, seja o menor de todos. É assim que ele nos recomenda. Se eu quiser ser o maior, se eu tiver esta intenção, que eu seja o servidor, que eu seja o menor de todos, porque ele, o Cristo, saberá me colocar na posição em que eu fiz por merecer.
não por ostentação, mas por merecimento. Então, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra, e muitas vezes bem pequenos os que eram os maiores e os mais poderosos. Não tenhamos a menor dúvida de que a lei divina nos colocará no lugar que fizemos por merecer, e não aquele que pretendemos. Se aqui, no planeta Terra, há a prepotência de alguns que se posicionam, embora sem merecimento, em pontos superiores, isto é aqui para o nosso planeta, isto é aqui para o nosso mundo de hoje. Mas perante Deus, cada qual terá segundo o seu merecimento, suas obras, sua humildade, sua compreensão, sua maturidade espiritual. Nós vemos no dia a dia as pessoas mais simples exercitando uma tarefa simplória, mas dignas, de forma digna, realizando aquilo. E outros que, por se acharem melhores ou mais capacitados ou mais poderosos, negligenciando ações simples que poderiam realizar independente de sua condição social, que não tem valor para o lado espiritual. Então, o Espiritismo nos vem alertar sobre isso, e que os primeiros levam ao morrer a única coisa que faz a verdadeira grandeza do céu e que não se perde, que são as virtudes. Enquanto os outros têm de deixar o que fazia sua grandeza na terra, o que não se leva, que seria, por exemplo, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem, que ainda hoje alguns conservam, dizendo serem superiores, terem sangue nobre, coisas desse tipo, absolutamente absurdas, que não existe essa diferença, evidentemente. Então, o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, em que os mais elevados numa existência são rebaixados ao último lugar numa existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem procureis pôr-vos acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, nós temos aqui, para encerrar, a instrução dos espíritos, na instrução dos espíritos, a questão do homem inteligente, a missão do homem inteligente na Terra. Nós vamos ler na íntegra esse pedaço, essa parte que encerra o capítulo 7º. Vejamos qual é a missão do homem inteligente, daquele que se julga ou que, na verdade, possa ser considerada uma criatura, uma pessoa inteligente, capacitada, acima da grande maioria. Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias
e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele, e sendo a inteligência um instrumento, qual o uso que o homem inteligente, deve ter para com esta ferramenta. A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seus trabalhadores não lhe mostra que eles devem cavar? E que diria se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? São considerações assim simbólicas, não é? Da criatura que não aproveita a enxada, um instrumento, em benefício próprio e de outros ao seu redor, mas que se revolta contra aquilo ou faz um mau uso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Está aí a ferramenta dos falsos profetas, de que estudamos num capítulo passado. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que delas são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho, de vaidade, de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Então, queridos amigos, queridos irmãos, vamos fazer um estudo mais aprofundado do capítulo 7º e, refletindo sobre ele, verificarmos qual tem sido a nossa conduta, nossa maneira de utilizar nossa inteligência, nossa capacidade, nosso poder temporal e tudo mais que Deus nos colocou à disposição para promovermos o nosso crescimento próprio e daqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe e continue conosco sempre. Que assim seja. Boa noite.